Olá, esse é o grupo No Limite e hoje vamos falar sobre geometria analítica. O assunto de hoje é a parte de distância entre reta e plano. Bom, por que conhecer as distâncias em geometria analítica? Isso vai servir de base para cálculos e funções mais complexos, assim como otimizar o tempo deles. Então, mais para frente, a gente vai precisar desses conceitos de retas para utilizá-los mais na frente. Também utilizamos geometria analítica para aplicações em física, como eletrônica, partes de movimento, de sólidos e tudo mais. Então, é bastante importante conhecer os conceitos para depois aplicar na prática. Vamos lá. Partindo da distância entre reta e plano, nós temos alguns conceitos. O primeiro deles é a questão de reta e equação da reta. Nós já vimos alguma coisa sobre isso, né? Então, nós sabemos interpretá-las. Aqui está a representação das duas. Temos também a parte de plano e equação do plano, onde nós temos a equação geral do plano, temos a vetorial primeiro, né? E depois nós temos a equação geral, que é para o plano alfa que está em questão. Nós temos aqui os vetores U e V, que são os que constituem esse plano, a partir de um ponto qualquer. A partir disso, nós temos o nosso plano vetorial ou norma, que é representado por esse produto vetorial, que é aqui o vetor n. Ele é sempre perpendicular a esses dois vetores no plano, certo? Tá bom? Vamos lá. Próximo ponto, então. Nós vamos falar, então, a distância entre reta e plano. O primeiro caso que nós temos é uma reta qualquer que está passando aqui no espaço, né? E nós temos o plano alfa. Qual é a condição necessária para funcionar desse jeito? Nós temos que ter uma reta paralela a esse plano. Por quê? É como está dizendo aqui, somente se o produto escalar entre o vetor R, que é da reta, com a norma do plano resultar a zero. Por quê? Se a reta for paralelo, o produto escalar entre esse vetor N que está subindo aqui, a partir desse plano, com o produto escalar com a reta, ele vai resultar zero. Por quê? O produto escalar, se você fizer ele e dar zero, ele representa que é 90 graus. Se é 90 graus, quer dizer que ele está 90 graus com esse vetor N, consequentemente paralelo com o plano alfa. Sendo paralelo, ele também pode estar tanto superior ou incluso nesse plano. Então, a partir dos cálculos seguintes, a gente vai entender qual é a posição dele, essa distância. Vamos lá. A partir disso também, se a reta for paralela, a distância entre essa reta e o plano vai ser igual a esse ponto qualquer pertencente à reta e o plano, como diz a equação aqui. A distância entre o ponto qualquer, já que a reta é paralela, entre o plano alfa, você faz o módulo dessa substituição dos termos, que veio da equação do plano, substitui por esse ponto qualquer, dividido pelo módulo. Isso se baseia naquele princípio de regra do paralelogramo, onde o módulo de um dividido pelo outro, você encontra a distância. Não vou entrar em muitos detalhes, porque senão vou atrapalhar o outro grupo que também fala sobre isso. Também temos essa outra condição. Se não for perpendicular, essa reta não for paralela em relação ao plano, nós vamos representar o que está acontecendo aqui. Ela sai de uma parte, de um ponto, e uma hora ele vai interceptar esse plano. Ou seja, a distância mínima entre eles vai ser zero, ou seja, nula, que é como está dizendo aqui. Ele é resultante, se a gente for verificar ele, a gente vai fazer essa equação da reta com a norma do plano, ele vai ser diferente de zero esse produto escalar. Então, por isso, ele não tem 90 graus e uma hora ele vai interceptar esse plano. E aí eu deixo de novo o recado. Temos uma reta transversal que intercepta o plano. Por isso, só a distância da reta ao plano é zero. Bom, indo para exercícios agora, nós vamos observar. Determine a distância entre a reta, que é essa daqui reduzida,
e o plano alfa, que dá por essa equação, 2x mais y menos z mais 3 igual a 0. Bom, o que vamos precisar fazer agora? O próximo passo vai ser encontrar o ponto P e o vetor R a partir dessa equação da reta. Convertendo aqui os valores, como a gente já viu, né? Nós obtemos o ponto 1, 3 e menos 2. Já o vetor R, que é em relação à reta, 1, 1 e 3, certo? Próximo passo. Obter o vetor norma da equação do plano. Ou seja, a partir desse plano que a gente já viu também, nós vamos obter os valores, que é de 2 em relação a x, 2, 1 de y, menos 1 de z. Então, nós temos o vetor n, que é a norma. 2, 1, menos 1. Próximo passo. Entender essa equação. Verificar se a reta é paralela ao plano alfa por meio do produto escalar. Nós vamos efetuar esse produto para verificar isso mesmo. Se ela é paralela ou não, a gente pode aplicar isso. Então, vamos lá. Produto escalar entre a norma e o vetor R, nós vamos substituir lá. 2 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais menos 1 vezes 3. Ou seja, aqui teremos 3, menos 3, 0. Então, se é igual a 0, a reta é paralela ao plano alfa. Então, vamos obter a distância. Vamos calcular e vamos substituir naquela equação que a gente já viu anteriormente, para o ponto P. A distância do ponto P até o plano alfa é em relação à substituição desses componentes dividido pelo módulo de vetor n. Então, vamos lá. Substituindo 2 vezes 1, 3 e tal, nós vamos obter 10 sobre raiz de 6. Nós vamos tirar essa raiz de baixo, né, para deixar mais bonito. E vamos lá. Ou vamos obter 10 raiz de 6 sobre 6. E assim, consequentemente, a distância do ponto até alfa, ou a distância da reta até o plano alfa, será 5 raiz de 6 sobre 3 nas unidades de comprimento. Tudo bem? E por hoje é só, gente. Muito obrigado.